Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa. Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do Hermínio. E daqui a pouco eu vou colocá-la aqui na tela. Mas antes, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade sublime de aqui juntos conhecermos um pouco mais da vida de Hermínio C. Miranda. E também conhecermos e lembrarmos da sua obra, dos seus conteúdos, esse espírito que viveu para divulgar as verdades espirituais através do seu ideal maior aqui na Terra, que foi o Espiritismo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então vamos lá. Estamos fazendo esses programas com Ana Maria. Ana Maria tem trazido aqui um verdadeiro divã biográfico, uma biografia virtual, porque, pasmem, meus queridos irmãos, de todos os baluartes do Espiritismo, há um que não tem biografia, o Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos a esperar que os historiadores, ou pelo menos um historiador, mas que seja um historiador de qualidade, tenha interesse e se debruce, para mim, um filão que é a biografia do grande escritor espírita, aquele que mais escreveu sobre o espiritismo no Brasil, Hermínio C. Miranda. Enquanto aguardamos, estamos fazendo aqui uma biografia virtual, né? Ana trazendo essas informações todas desconhecidas do movimento espírita brasileiro, como foi desconhecido o seminário único que o Hermínio fez em vida. Através de um amigo do Hermínio, a gente publicou, o movimento espírita conheceu o Hermínio palestrando. Não é? Bem, meus queridos e amigos e irmãos, cada semana eu combinei com Ana, eu vou trazer aqui uma obra, apresentar essa obra, né, e indicá-la ao público. E imediatamente entro com Ana, a gente tocando o programa. A obra que eu trago hoje é O Mistério de Edwin Drood, um romance policial de Charles Dickens, traduzido por Hermínio Corrêa de Miranda. Por quê? Pessoal, o Hermínio, com a sua cultura, era um homem que falava fluentemente o inglês, tradutor de várias obras do inglês para o português. O Hermínio vai dar de presentear o movimento espírita com essa obra. Por quê? O Charles Dickens, esse grande escritor inglês, em vida, escreveu esse romance policial, O Mistério de Edwin Drood. Em 1870, ele vai ter que parar, porque desencarna o Charles Dickens. A obra fica pela metade. Uma obra-prima. O que é que acontece? 2 anos depois, um médium chamado Thomas P. James, que tinha como profissão, era um mecânico, sem cultura alguma, vai receber pela sua mediunidade o texto complementar da obra de Charles Dickens, pelo próprio espírito Charles Dickens, que veio arrematar sua obra. A metade que faltava veio por via mediúnica. Impressionante, né? Então, o que faz o Hermínio? O Hermínio presenteia traduzindo a obra completa, com a primeira parte, o Charles Dickens vivo, e a segunda parte, o Charles Dickens morto, né? Desencarnado, através de um médium, um culto, um simples mecânico. E o Hermínio faz um desafio, que você, leitor,
ao ler a obra O Mistério de Ermínia, ratifica onde é que fica aquele limiar em que sai o Charles Dickens em vida e entra o Charles Dickens depois de desencarnado. É de todo impossível. Eu li a obra, o clímax, né? O estilo do Dickens vivo para o Dickens desencarnado não muda. É impressionante. Mas no final o Hermínio revela. No fim do livro ele revela a página. Quando você vai lá, na metade da obra, você descobre que foi ali. Mas que ninguém realmente poderia descobrir, né? Isso é a maior comprovação da imortalidade através da literatura universal por via mediúnica, né? O mistério de Edwin Drood. Então vejam que maravilha. Eu trouxe aqui hoje essa obra do Hermínio como tradutor, um presente que ele oferta ao movimento espírita brasileiro, né? E vamos trazer aqui muitas outras obras, né? E conversar com a Ana, né? Quem sabe se ela nos revela alguma coisa sobre as obras de Hermínio na noite de hoje, a par do flash biográfico que ela vai trazer aqui hoje também, né? Então, 2 minutinhos que eu vou colocar a Ana aqui na nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu anunciei, está aqui nossa querida Ana Maria Miranda, Mary Ann, para mais um programaço sobre a vida e a obra do Hermínio. Deixa eu dar boa noite a ela. Boa noite, dona Ana, tudo bom? Boa noite, Bruno. Tá tudo bem, graças a Deus. É, Sempre. é tão viva. Ana, eu tinha combinado com você, né? A cada programa eu mostro aqui o título de uma obra, né? 2 minutinhos digo do que trata a obra. Hoje eu trouxe aqui, Ana, essa obra, O Mistério de Edwin Drood, né? É. São presente do Hermínio. Ele traduziu essa obra, que é o Charles Dickens, desencarnou em 1870, não concluiu a obra, deixou pela metade. 2 anos depois, através do médium, né, Thomas P. James, ele vem e conclui a obra. E o Hermínio ainda dá a dica no final, ele pede para a gente descobrir. Ninguém descobre. Que não há solução de continuidade do estilo do Charlie Dick, vivo e morto, né? É Mas incrível, né? no fim do livro, o Hermínio vem e diz a página. A gente vai impressionante. Aí eu te pergunto, Ana, que presente o Hermínio, traduzindo essa obra, nos deu? Isso é uma prova da imortalidade impressionante, né, Ana? É uma prova da imortalidade impressionante e é uma prova do inglês que o papai conhecia. Eu vou te contar, ele sabia inglês batuta. Ele era terrível em inglês. Maravilha. Muito difícil traduzir esse livro aí. Ele disse que foi um desafio para ele. Bom, Ana, eu vou cometer aqui uma leivosia, né? Ana já me pediu para eu não detalhar isso, eu não vou detalhar, prometo a você. Mas é verdade que o Hermínio teve para ganhar um prêmio, um grande prêmio de literatura aqui, laureado, mas a obra era espírita. Foi isso, não precisa falar qual foi o prêmio, mas esse fato se deu, não é? Se deu. Olha Ele lá. Aí a gente vê quem é Hermínio, né? Quem é Hermínio. E sobre o inglês, eu vou te fazer uma perguntinha mais tarde. Quem vai esclarecer é você, né? Aí a gente vai entender esse grande tradutor que foi Hermínio. E está aqui o presente, O Mistério de Edwin Drood. Quem gosta de romance policial, eu não gosto, ou melhor, não gostava, mas o Hermínio me fez ler. É um livraço, uma história maravilhosa. Ana, a gente está falando de livro, a literatura do Hermínio, a obra do Hermínio. Pessoal, Ana Maria me enviou uma historinha, uma brincadeirinha, mas tão delicada. Ana, eu achei de uma beleza tão, me permite usar a expressão, tão sublime. Só quem ama muito Hermínio é capaz de concatenar e fazer uma criação dessa, uma pérola, né? E eu imagina. e muito com a Ana. Ana, traga para o nosso programa. E Ana topou a empreitada, graças a Deus, né?
Queria que você contasse o título da historinha, né? E que você apresentasse a historinha aqui, Ana Maria. Tá bom, mas quero que as pessoas entendam que isso daqui é uma Ana Mariada, viu? Os livros do papai, eu estava olhando para os livros do papai, eu disse, puxa, papai escreveu um bocado de livro, cada título é interessante e tal. Aí eu resolvi mandar uma cartinha para o papai, chamado Novidades da Terrinha. Era um grupo de pessoas que moravam aqui na Terra, mas era uma situação completamente irreal, né? Mas usando os títulos dos livros dele. Uma brincadeirinha. Tudo aqui é brincadeira, mas é, tentando usar os títulos do livro dele. Então, chama Novidades da Terrinha. E sou eu que conto essa história para ele, né? Então, eu digo assim: oi, papai querido, quanta saudade de você e da mamãe. Incrível como a saudade apenas aumenta, nunca diminui ou acaba. Mas tinha que lhes contar as novidades dessa linda vida que vocês nos deixaram. Aqui no condomínio espiritual, a gente ainda não tem muita experiência da vida, nem memória das coisas que já tínhamos aprendido em outra encarnação, mas temos tempo para entender esse maravilhoso mundo de nosso Pai Maior. E dia a dia, a memória e o tempo vão nos exercitando no futuro, para o futuro, nas lições dos nossos grandes professores na escolinha. Você deve conhecer todos eles. Tem até um doutor Bezerra, tem até um doutor que é o nosso Bezerra, que é nosso professor, tem o outro que é o doutor professor Herculano. Você deve conhecer todos eles, mas são grandes professores, papai. Mas ontem, nossa síndica, a irmã do vizir, como chamamos com muito carinho, resolveu acender as candeias da noite porque escurecia, já estava escurecendo rapidamente. Para dizer a verdade, já estava quase na hora dos adultos dialogarem com as sombras, que nem sempre aparecem para nós, que somos ainda muito pequenos para esses conhecimentos. Elas são muito bem-vindas, as sombras. Eu, afoita como sempre, né? Peguei as mãos de meus irmãos e fomos correndo. Um amigo nos interceptou e perguntou onde íamos com tanta pressa. E eu disse, ué, você não sabe? Nós vamos ouvir as histórias sobre crianças que os espíritos vão nos contar. Mas, e quanta coisa inacreditável nós aprendemos, papai, você nem imagina. Muitos de nós ficamos emocionados, outros nos arrependemos das artes que nós fizemos na espiritualidade, na outra encarnação, e saímos de lá muito diferentes, para melhor. Mas, papai, você não vai acreditar no que aconteceu. Recebemos um novo morador aqui no condomínio que falou tanto de você. Estamos encantados com ele. Ele é um homem muito forte, muito alto, tem umas mãos muito grandes e um sorriso lindo, e é tão quietinho. Ele nos cativou de uma maneira incrível. O nome dele é difícil de falar, é o Washita Carve, Washita Carve, mas para nós ele é o tio Washington, tio Washington. A gente passa horas conversando com ele e aprendendo as coisas com ele. Ele trouxe na mudança dele uma porção de objetos que a gente nem conhece. Ele disse que é para o laboratório dele. Mas, como a gente não sabe o que é laboratório, a gente vai aprender agora com ele o que é o bendito laboratório. O laboratório dele é um quartinho que tem 1000 vidrinhos nas prateleirinhas, latinhas, plantinhas e outras vasilhinhas, onde ele faz o que ele chama de sementeira, 1000 garrafinhas com líquidos de todas as cores. De vez em quando, ele bota o olho dentro de um negócio preto assim e fica lá olhando, só Deus sabe o que. Ele fica lá com um olho só dentro daquele aparelho, aquele negócio preto alto assim. Daí ele levanta a cabeça e sorri. E curioso, nós perguntamos o que é que ele estava fazendo, e ele disse: eu fui um dos procuradores de Deus. E sempre que eu preciso, eu procuro ele e eu acho, e eu o acho.
olhamos um para os outros e nos perguntamos como ele poderia ter encontrado Deus dentro daquela coisa. Mas, para nós, Deus é do tamanho do céu, né? Mas ele nos diz que nunca precisaríamos procurar, porque Deus tem que estar dentro da gente, não é preciso procurar. É só tê-lo sempre nos nossos corações e sempre amá-lo sobre todas as coisas. Ele diz que para Deus o amor é a coisa mais importante do mundo. A gente acha que é por isso que a gente ama tanto ele. Ele é um amor de pessoa. Mas hoje ele vai nos contar de quando ele era muito mais novo que nós e saiu com os amigos. Eles foram chamados os procuradores de Deus. E foi então que um dia ele conheceu nosso Pai Maior e nunca mais se afastou dele. Ele reza todos os dias no seu quintalzinho fora do laboratório e cercado de todos nós, pedindo ajuda e agradecendo por tudo que nosso Pai dá a ele e a nós. Deus é nosso tudo, diz ele. Ele é muito inteligente e sabe tudo. Ele ficou encantado com nossa biblioteca, que tem um livro seu chamado Diversidade dos Carismas. Foi aí que ele resolveu dar um curso, pasme, papai, pasme, para as pessoas que queriam aprender a fazer tricô e crochê. Imagina o senhor. E que fazem parte do grupo de nossas mães e outras senhoras que trabalham no setor de tarefa dos enxovais aqui do condomínio, igual as do seu livro, fazendo roupinhas para aqueles bebês que vão precisar quando nascerem e que vão precisar das roupinhas. A gente pensava que só mulher sabia fazer tricô, crochê, essas coisas, né? Mas ele mudou a situação. Ele, ele fez agulhas de tricô de penas de patos. Tem uns patinhos aqui no condomínio, paninha caía, ele fazia uma agulhinha de tricô. E fazia agulhas de crochê, pegando uns ferrinhos que ele encontrava no chão, ele limava com a pedrinha e com a areia, até fazer aquela pontinha para fazer crochê. O senhor acredita, papai, que ele sabe fazer tricô e crochê? E as senhoras agora estão fazendo casaquinhos e roupinhas para as crianças para usar no inverno. É inacreditável. Você acredita que um amigo dele, chamado é, Henry Ford, Henry Ford, chegou aqui no que nos pareceu um carro estranhíssimo, nunca tínhamos visto um carro daquele. Ele abriu uma porta traseira do carro e tirou rolos e rolos e rolos de panos bem grandes, caixas com 1000 coisinhas dentro, o que ele chamou vidrinhos de laboratórios, e ainda outras caixas com lãs e linhas para as nossas mães e tias aprenderem com o tio Osto a fazer roupinha para os bebês. Elas chamam isso de uma ajuda pequena, mas as mães pobres dos bebês que vão nascer gostam tanto que batizaram a salinha, a pequena salinha do tio Osto, que, por sinal, faz parede com seu encantador laboratório Condomínio de Deus, é o nome do laboratório dele. Todos os dias chegam cedo e dizem que para elas esse estudo com ele é uma alegria. E o amigo do tio Washington, chamado Henry Ford, ainda trouxe tubinhos pequenos fechados contendo uma pastinha dentro, do que ele chamou de tintas, para usar com os objetos chamados pincéis, em umas placas forradas com pano grosso branco, chamadas telas, para as pessoas que desejassem aprender a pintar. A pintar? Pintar quadro de plantas e árvores e flores e paisagens e pessoas, tudo criado pelo nosso Pai Maior. O senhor Ford, grande amigo do tio Washington, diz que o tio Washington vai nos ensinar a pintar porque ele é um grande artista. Ele realmente sabe pintar quadros lindos e passou a dar aula para os futuros artistas, talentosos, sem saber que eram ávidos por aprender
mas sem recursos, não sabiam das tintas, nem dos pincéis, nem das telas, e eles já estão decorando as paredes do condomínio e das casinhas com os materiais trazidos pelo senhor Ford e ainda as tintas fabricadas de plantinhas do tio Washington, as tintas fabricadas de plantinha. Nossos pais e seus amigos convidaram os pais das crianças que eles chamam de nossos filhos, que são espíritos, acompanhados de seus irmãozinhos que estão autistas nesta vida, porque daqui a pouco vai começar o diálogo com as sombras. Os que têm mais conhecimento dialogam com nossos irmãos que estão na espiritualidade e depois contam as histórias e ensinamentos que foram passados. Todos aprendem muito, principalmente sobre o amor. Nós que já somos um pouco maiores, sabemos que essas histórias são as duas ou mais faces da vida. Uns nascem perfeitos, outros não, outros aprendem muitos, outros têm muito que aprender, porque ainda vão ter que voltar muitas vezes. E temos que saber que seguir as marcas do Cristo. Naturalmente que vamos estar por perto para ajudar todos que precisarem quando renascerem. O tio Washington nos confidenciou que seu maior amigo, o Cristo, deixou muitas marcas. E assim, semana que vem, vamos nos dividir em grupinhos e começar a procurar as tais marcas do Cristo, para ver o que significam. Enquanto isso, nossos pais terrenos aqui no condomínio estão reunidos hoje à noite para ouvir as histórias que os espíritos contaram. Ouve-se até uma mosca voando, ninguém fala nada. Parece que são muito interessantes essas histórias. E nos disseram que daqui a alguns anos a gente também vai poder assistir, poder ler e ouvir essas histórias. Se estudarmos profundamente um livro chamado O Livro dos Espíritos, de um senhor que sabia tudo sobre os espíritos. Ele se chamava Allan Kardec. Allan Kardec. Domingo que vem vai ser um dia de muita festa, porque vamos receber um monge. A gente não sabe bem o que é um monge, mas nossos pais disseram que ele vai falar de Deus e que ele fala tão lindamente e é uma pessoa tão doce que as palavras dele parecem escritas e faladas com mel. Com isso, sabendo disso, faremos dele o padroeiro dos nossos amigos, os bichinhos, os fiscais da natureza que nos cercam, que cuidam de nossas abelhinhas e bichinhos. Ele é um santo, imagina? Mas já imaginou, papai, um santo? O nome dele é Bernardo. Outro convidado muito importante virá daqui a 2 meses, mas ele teve um acidente e se machucou muito. Ele está em tratamento. Sei que você conhece muito bem e ama. O nome dele é Camilo de Moulin. Camilo de Moulin. Ele foi muito importante e fala uma língua diferente da nossa que ele vai nos ensinar também. Então, vamos aprender outra língua. Estamos contando os minutos. E para encerrar, papai e mamãe, teremos o prazer de conhecer 4 homens muito famosos que virão nos visitar e vão personificar o que é a verdadeira amizade, o verdadeiro amor um pelos outros, através dos séculos, sempre com o pensamento no nosso Pai Maior, de como as amizades eternas se formam e como um pode ajudar o outro. Os nomes deles são estranhos, mas vou tentar repetir para você. Um se chama Barnabé, que era muito amigo de outro que se chamava Paulo. Paulo foi até apóstolo de Cristo. A gente não sabe o que é apóstolo de Cristo ainda. A gente ainda vai aprender o que é apóstolo. Nos disseram aqui que você, papai, conhecia muito eles dois, o Barnabé e o Paulo. Os outros 2 foram o Melanctônio, que era muito amigo de outro grande homem da história do mundo que se chamava Lutero. Nos disseram que você também conheceu eles. Assim, vimos que você conheceu um bocado de gente importante. Não sabemos o que esperar.
Dizem que eles foram muito importantes, os quatro, e os quatro foram grandes amigos de nosso pai maior. E todos conheceram o monge Bernardo. Olha a coincidência. Temos muito que aprender sobre amizades assim, e imagina, eles são amigos até hoje, vai ser uma festa. Enviaram convites também para essa reunião para um senhor chamado Roberto Brownell, sua filha Sariana e seu filho Roberto Júnior e a esposa dele, Elizabeth, para essa festividade. Mas eles não puderam vir, porque o seu Brownell tinha saído para comprar uns livros em sebos, não sabemos o que é sebos. Estão todos à procura do velhinho por todos os cantos em Paris. Paris fica longe daqui, papai? Aqui do condomínio? De qualquer forma, o senhor Brownell tem 86 anos, estão todos preocupados. Você podia pedir ao nosso pai maior que nos ajude a encontrar o velhinho Fujão? Bem, por aqui ficamos com muita saudade. Veja que em tudo você está, papai. Temos ainda muito que aprender e, principalmente, temos que aprender a como aprender com você. Quando quase sozinho, nos cantinhos preferidos para os seus solilóquios com seu amigo Cristo, você acumulou tanta sabedoria. Quando é que você e mamãe vão voltar de sua viagem do céu? Por favor, não deixe de nos avisar. As candeias estarão acesas para receber você, iluminando todo o condomínio para receber todos os que chamam você de velho escriba e sua inesquecível. Obrigada por tudo, papai, por seus livros e lições, histórias e ensinamentos, e principalmente por todo o amor que fez de nós os espiritinhos em formação de nosso Pai Maior. Fica tranquilo, saiba que aqui nesse nosso mundinho, o amor é nosso tudo. Saudades. Só uma brincadeirinha. Ana Maria Miranda, eu lhe daria o prêmio Jabuti, Jabuti. o, a fauna toda, Ana, a fauna toda, né? Ana, que coisa linda. Para mim, isso é um verdadeiro hino de gratidão à obra do Hermínio. Ninguém faria melhor e tão bem. Você contemplou tudo, Ana. O George Washington Carver virou o tio Washington e o pequeno laboratório de Deus aí. Pequeno no condomínio, o laboratório Condomínio de Deus. Era chamado Condomínio de Deus. Ana, que maravilha, Ana, que maravilha. Eu vou guardar esse texto, viu? Vou guardar esse texto de sua autoria, porque a gente tivemos aqui noites maravilhosas, viu? Para mim, isso é uma noite histórica, fica aqui de forma indelével na telinha, você declamando, né? Com tanta delicadeza, tanta beleza, né? Um hino de gratidão à obra do seu pai. Ô, Ana, eu estava aqui babando. Essa que o Allan Kardec me perdoe e o doutor Bezerro também me perdoe. Melanquitônio. Melanctone não sabia pronunciar o nome dele, não dava. Melado não saía. Chegaram aí até as reencarnações de Hermínio, Bernardo, Barnabé, Melâncto, Brown, a turma toda. Braunio, senhor Braunio, Roberto Braunio. Ai, meu Deus. Para encerrar, Ana, eu queria encerrar com o Hermínio, o inglês do Hermínio. Ana, 3 perguntinhas rápidas, já, né? Num flashzinho biográfico. Me diga uma coisa: a ida para os Estados Unidos foi uma decisão da empresa, o Hermínio não tinha como se furtar, foi uma convocação mesmo. E Dona Inês, como é que ficou quando o Hermínio manifestou esse desejo de ir para os States?
abriu-se a vaga nos Estados Unidos de contador, que era um contrato de 2 anos. E papai era contador e era chefe da contabilidade. E ele comentou, azar dele foi comentar com a mamãe, né? Ou melhor, a sorte dele foi comentar com a mamãe. A mamãe disse assim: fui, você vai se candidatar. Aí eu falei: não, mas você vai se candidatar, nós vamos para os Estados Unidos. E ele se candidatou e ganhou na lata, né? De repente, assim, já foi nomeado. Aí ele começou a melhorar o inglês que ele tinha aprendido a muito custo sozinho. Não tinha curso de inglês na época, ele não podia pagar. Mas ele foi para os Estados Unidos, se matriculou num curso à noite, ia todas as noites para o curso. Eu tenho o diploma dele aqui, é uma gracinha de diploma. E ele foi se aperfeiçoando também com a leitura e estudando mais inglês, e começou a escrever e ler, principalmente, se corresponder com espíritas da época, né? O Maurice Barbanel e aquelas outras pessoas. E ele foi desenvolvendo muito o inglês dele, escrevendo também para periódicos não espíritas, ele não era espírita ainda. Muito bem. Aí ele ficou lá 5 anos, estudando muito, fez vários cursos. Ele uma vez foi à Carolina do Norte, que a Marta ia ter bebê, e o meu cunhado estava fazendo doutorado na universidade. E ele foi fazer uma palestra, ele parece que foi convidado a fazer uma palestra na universidade para os alunos da faculdade. E ele falou inglês sem falou de improviso. Ele foi muito aplaudido. Eles ficaram encantados com ele, com o inglês dele. E ele realmente falava um inglês casto. Era ele, né? Estudando feito um louco. Ana, me diga uma coisa, né? Quer dizer que o Hermínio, não é? Vai para os Estados Unidos, mas, pelo que eu depreendo, o desejo íntimo, sua mãe era uma criatura cosmopolita, esse desejo íntimo era muito maior em Dona Inês até do que em Hermínio. Eu acho que sim, porque o papai era muito ele viveu sempre no mundinho dele, né? Naquele mundinho pequeno dele, do trabalho, dos livros, da vovó. Depois que saiu da vovó, ele viveu sozinho numa pensão, ele era muito fechadinho. Então, ele não era o desbravador do sertão, não. Mamãe era a desbravadora do sertão. De Airuoca para Nova York, para ela foi um pulo. E fomos. E ela teve uma influência enorme na vida dele, porque foi lá que ele descobriu o primeiro livro que tocou a cabeça dele, que foi aquele livro You Live After Death. Mas, Ana, me diga uma coisa, você sabe que um projeto de reencarnação feito de Hermínio, né? Pelas reencarnações dele que a gente conhece, foi adrede preparado com muito cuidado pelos planos superiores, né? Imagino. Então, veja bem, o Hermínio não foi apenas o escritor. Ele não quis ser um tribuno como ele fora, como São Bernardo, foi apenas um escriba. Mas, Ana, e se tornou um grande tradutor, por exemplo, na noite de hoje, o presente que tivemos aqui, né? O Hermínio presenteou o movimento espírita com a comprovação da imortalidade através da literatura universal, do autor, né, de nomeada como Charles Dickens. Ana, então, o Hermínio falava inglês, agora os anos dos Estados Unidos foram decisivos para ele dominar completamente a língua e se tornar o que ele vem a se tornar também um grande tradutor, não é, Ana? Você não tem a menor dúvida disso, porque enquanto lá ele não só fez esse curso, como ele também se comunicava com gente muito importante dentro da área do serviço dele, da contabilidade, dos números, das empresas. Ele lidava com altos executivos de bancos que tinham negócios com a Companhia Siderúrgica Nacional. E ele se tornou um elo entre a Companhia Siderúrgica Nacional e os bancos americanos, principalmente o Exim Bank,
lá nos Estados Unidos. E ele era a pessoa que traduzia tudo. Tinha outros funcionários, ele tinha chefes aqui, tinha engenheiros aqui, mas o inglês era do papai, pode crer. O chefe dele não falava inglês, mal falava inglês. O chefe dele, lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, então foi aí o nosso flash biográfico. Agora, o carro-chefe desse programa da noite de hoje, né? Foi Ana Maria com que ela me disse que era uma brincadeirinha, né? E é uma brincadeirinha. Mas foi um hino de gratidão à obra do pai. Como é o nome do texto? Não está me ocorrendo agora. Notícias da Terrinha. Notícias da Terrinha, né? E fique certo, Dona Inês e Hermínio, né? Eles não partiram nunca. Sempre vem aqui tão pertinho de você, Ana. Como, Realmente. como tem que ser. Maureen, você faz a prece final? Você, você me pega sempre nas horas mais difíceis, né, Bruno? Mas olha, papai e mamãe, meu pai maior, muito obrigada sempre pelo papai e a mamãe que o Senhor nos deu, a nossa família, por tudo que eles nos ensinaram e continuam ensinando lá de cima, mandando gente aqui para ensinar a gente. Muito obrigada pelo seu amor, que é a coisa mais importante que o Senhor disse que existe no mundo. Deus, a caridade, a ajuda às pessoas, o ensinamento, a compreensão das diversidades, né? Todas essas coisas são muito importantes, mas nós aprendemos tudo de você, porque você era assim, você e mamãe eram assim. Vocês eram pessoas caridosas e muito amorosas. Vocês se amavam, nos amavam e amavam todos aqueles que chegavam perto de vocês e ajudavam. Eu sou testemunha disso. Muito obrigada, Deus, por tudo. Obrigada, Bruno, pela oportunidade de falar uma bobaginha dessa, mas de vez em quando eu gosto de conversar. Tio Osto ajudou muita gente lá. E, e o doutor Bezerra também, e todas as pessoas, o Allan Kardec, foram muito amigos. Todas as pessoas maravilhosas que o Senhor criou e que fizeram parte da nossa vida. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Nos dê a saúde, a paz e o seu amor. Estaremos bem. Obrigada por tudo. Bem, meus queridos, amados irmãos, próxima terça eu e Ana Maria aqui, com mais um belo programa de Hermínio, como tem sido todos, absolutamente todos. Quero dedicar esse programa a você, minha mamãe Eva, te amo, não te esqueço. Mamãe, você também não vai voltar porque você nunca se foi. Está sempre presente no meu coração. Ana Maria Miranda, se eu pudesse, eu ia adulterar esse seu texto da tua historinha das obras de Hermínio. Eu ia adulterar. Só não vou fazer porque eu sou espírita. Inventei de ser espírita, vou adulterar, eu colocaria assim. Papai, e tem um homem feio, careca aqui, que limpa a cozinha da nossa casa e só fica me chamando de Meurien, papai, né? Só fica me chamando de Meurien. Ana, Ele não ia se importar. Ana, Você sabe que o meu nome tem um tracinho de união, Ana-Maria, que ele não queria que ninguém me chamasse de Ana nem só de Maria. Agora, você bagunçou tudo, Mary Ann. não, deixa eu te contar uma. Valéria Vai. Pessoa, a metida da Valéria Pessoa. Você sabe como ela se parece muito com você, viu? Sei, sei. A Valéria Maravilhosa ela, maravilhosa. chegou para mim, vem cá, o nome dela é Ana Maria Bruno, não seria Emery? Me diga uma coisa, Emery tem um charme, não é? Pega como Marianne, não tem como. Marianne é um charme. Mary Ann foi muito bem escolhido. Não esquece de botar o tracinho de união. Tchau, Beijão. Bruno. Boa noite a Ana todos. Maria Chiarelli de Miranda, prazer, Chiarelli, Chiarelli, sempre. sempre.